Olá, meu nome é Carolina Nunes Krieger, sou estudante do curso de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre setup, troca rápida de ferramenta e SMAT. Definição. Bom, o setup rápido, ou a troca rápida de ferramenta, também conhecido como SMAT, tem como foco principal diminuir ao máximo o tempo de setup. O tempo de setup inclui o tempo desde a operação antes da parada da máquina até o início da produção subsequente, com qualidade adequada, incluindo o tempo necessário para trocar de linha e fazer os ajustes necessários. A TRF ela foi projetada para reduzir o tempo de preparação do equipamento e minimizar o tempo não produtivo no chão de fábrica. Etapas básicas de setup: preparação, ajuste e verificação da matéria-prima. É a localização correta de peças, equipamentos e ferramentas, condição operacional correta, remoção e limpeza e devolução de ferramentas ao estoque desde o último item de trabalho. Montagem e desmontagem de ferramentas. Significa remoção e fixações das ferramentas para o próximo lote. Medições, ajustes e calibrações. É onde ocorrem as centragens, alinhamentos, ajustes finos, medições de temperatura, pressão, vazão, etc. Teste rápido da produção e ajuste. Começa pela alimentação, depois passa pelo processo, inspeção e erro. Tipos de setup. Existe setup externo e setup interno. Bom, setup externo são aquelas operações ou tratamentos que podem ser feitos antes de parar a máquina para transformar a próxima parte do processo, como trazer matérias-primas, ferramentas e peças necessárias. Já o setup interno é a operação de linha principal. São executados quando a máquina está parada, entre a produção do item anterior e a produção do próximo item. Etapas das principais técnicas da TRF. Xingô define as 8 principais técnicas do troca rápida de ferramenta a serem utilizadas para reduzir o tempo de setup dentro dos estágios de implementação da TRF. Etapa 1. Separação do setup externo e interno. Devem ser identificadas claramente quais operações atuais devem ser executadas enquanto a máquina está parada e quais podem ser realizadas com a máquina funcionando. Por exemplo, toda operação e transporte de matrizes, gabaritos, dispositivos de fixação, ferramentas e materiais deve ser feito durante o funcionamento da máquina. Etapa 2. Converter setup interno e externo. Esse é o princípio mais importante do sistema TRF. Fazer a conversão de setup interno e externo exige muito o reexame das operações que verificam se qualquer uma das etapas foi equivocadamente tomada como interna e encontrar maneiras de converter esses setups internos e externos. Etapa 3. Padronizar a função, não a forma. Ao unificar a forma, a produção encarece devido ao fato de todas as peças terem que se adequar à maior. A solução é padronizar os locais de encaixe e engate. Etapa 4. Utilizar grampos funcionais ou eliminar os grampos. Um parafuso é um mecanismo de fixação mais comum, mas sua utilização ele pode consumir um tempo muito grande. Para melhoria de eficiência, os parafusos poderiam ser substituídos por fixadores de um único giro. Etapa 5. Utilizar dispositivos intermediários. Algumas das esferas que ocorrem devido aos ajustes durante o setup interno, eles podem ser eliminadas com o uso de dispositivos padronizados. Enquanto a peça presa a um dispositivo está sendo processada, a próxima é centrada e presa no segundo. Etapa 6. Adotar operações paralelas. Enquanto o operador executa uma tarefa de setup, outros operadores eles podem ir realizando tarefas simultaneamente, todos com o objetivo de pôr a máquina em funcionamento, reduzindo perdas e deslocamento e redução de horas. Etapa 7. Eliminar ajustes. Eliminar o ajuste é o objetivo que se deve ter sempre em mente. Podemos substituir ajustes por interruptores de cursos e gabaritos. E a etapa 8 é a mecanização. Bom, a mecanização ela deve ser considerada somente após haver sido feitos todos os esforços possíveis para melhorar as etapas utilizando as etapas anteriores. Com as etapas anteriores, a gente pode reduzir o tempo de setup de 2 horas para até 3 minutos. E a mecanização, ela só vai reduzir esse tempo em apenas mais 1 minuto. TRF, troca rápida de ferramenta. A TRF é uma das ferramentas do sistema Toyota de produção. Segundo o Xingô, o sistema Toyota é uma evolução, uma continuidade do sistema Ford. É um modelo voltado ao mercado japonês que produz em massa, mas em pequenos lotes e com estoques mínimos. A redução do tempo gasto em setup é condição necessária para diminuir o custo unitário de preparação. Estágio para a implementação da TRF. Conforme Xingô, a melhoria de setup é conduzida progressivamente passando por 4 estágios básicos. Estágio 1. Determinar o procedimento existente de setup. Nesse estágio não se distingue setup interno dos externos, onde ações que poderiam ser realizadas como setup interno, como a procura de ferramentas ou manutenção de matrizes, são, em vez disso, executadas enquanto a máquina está parada, aumentando desnecessariamente o tempo de preparação. Estágio 2. Separar entre setup interno e externo. Bom, esse estágio é o mais importante da implementação da TRF,
que ele provoca a separação das operações de setup interno e externo através de uma verificação que inclua todas as peças, condições de operação e medidas que têm que ser tomadas enquanto a máquina estiver em operação, checando o funcionamento de todos os componentes. Estágio 3. Converter setup interno em externo. Aqui se analisa a operação do setup atual para ver se as atividades consideradas setup interno elas podem ser convertidas em setup externo, como, por exemplo, separar todas as peças de um novo produto no mesmo tempo em que a máquina está operando, elimina a necessidade de uma separação durante o setup interno. No estágio 4, que é eliminar setup interno. Examinam as operações de setup interno e externo para observar as oportunidades adicionais de melhoria, levando em consideração a eliminação de ajustes e a extinção de métodos de fixação. Técnicas para a aplicação de SMAT. Bom, a primeira técnica é estabelecer uma equipe SMAT. Para fazer isso, tem que ter os operadores, que os operadores são responsáveis por informar os membros da equipe sobre cada procedimentos atuais. Cada membro da equipe é responsável por observar, fazer análise do tempo e documentar os procedimentos de troca. E o coordenador da equipe ele é responsável por dirigir toda a equipe SMAT. Rever minuciosamente os passos de troca. Rever e discutir os passos de troca com os operadores, anotar as diferenças dos procedimentos de ajuste feitos por diferentes operadores, iniciar o número de peças que terminou a operação e acompanhar a operação da nova peça. Ver possibilidade de tirar fotos ou filmagem em vídeo. Bom, vantagens. A informação visual ela é muito fácil de ser entendida, possibilita o replay de parte desejada. Cada elemento ele pode ser estudado separadamente, todos podem ficar envolvidos e também permitirá o registro de as mudanças envolvidas. Em algumas partes inconvenientes são que os ajustes eles podem se tornar extensos demais para serem vistos e se o ajuste ele é interno, ele pode ser mais difícil de gravar as operações. Rever os 5 S's principais. Bom, o primeiro S é selecionar. Escolher, então, separar, fazer uma seleção, então, separar, fazer uma seleção do que tem, identificar o que necessita e descartar o que não é necessário. 2. Armazenar adequadamente. Arrumar de forma adequada, colocar as coisas em ordem, designar o local em separado para os itens essenciais e fazer com que este espaço se torne autoexplicativo de forma que todos saibam o que se coloca ali. 3. Faça brilhar. Limpeza, limpar equipamentos, ferramentas e áreas de trabalho, manter a área de trabalho sempre impecável todo o tempo. 4. Persistir nisso. Limpeza, fazer a manutenção de equipamento de ferramentas, manter a área de trabalho sempre em ordem. E 5, que é perseverança, que significa que a disciplina, adquirir os regulamentos, tornar um hábito. Dirigir seus esforços na mudança de operações interna e externa. Bom, um aspecto importante do SMAD é o reconhecimento de que o setup ele tem 2 partes essenciais diferentes, que são a preparação externa e a preparação externa, que é o setup interno e o setup externo, como a gente viu anteriormente. E estabelecer seu alvo para ajuste total. O alvo ele deveria ser alto, usualmente tenha como alvo encurtar uns 50% do tempo de mudança da operação. Sempre que atingir um alvo, tu tem que sempre estabelecer outro. E mantenha seu alvo em relação à sua área de trabalho sempre. Metodologia para redução do setup. Bom, tem o plano estratégico, que é o convencimento da alta gerência da importância do setup, a lógica econômica de competição capitalista, a lógica financeira, o estabelecimento de uma equipe estratégica, grupo tarefa responsável pelo planejamento global. O plano tático, ele é o estabelecimento de uma política de médio a longo prazo. É uma política de redução e treinamento, política de aquisição de equipamentos, política de construção padronizada e de dispositivos e ferramentas, é o planejamento, é as normas de segurança e risco e também a priorização ao ataque. E por último, a gente tem o plano operacional, que é a escolha das equipes específicas, separar e preparar as ferramentas de interna e externa, transferir tanto que possível as operações de preparação interna para externa, eliminar ou minimizar o processo de ajustes e abolir por si mesma a etapa de troca de ferramenta. Conclusão. Bom, a competitividade e o aumento do desenvolvimento tecnológico, eles fazem com que as empresas tenham como foco reduzir no máximo o tempo desperdiçado em atividades que não agregam valor a esse produto. Foi nesse contexto, buscando diminuir esse tempo desperdiçado, que foi então desenvolvido na década de 80 todos os assuntos abordados. O SMAD, conhecido no Brasil como a TRF.
Essa metodologia, ela teve como princípio reduzir o tempo de preparação da máquina ou o tempo de setup. Esse trabalho, ele teve como objetivo apresentar a metodologia da TRF, evidenciando de maneira mais simples a redução do tempo de setup e o aumento de flexibilidade e produtividade das empresas. Obrigada.